nós vamos dar seguimento, para a gente não perder tempo. Eu vou chamar aqui o Mauro Mesquita Espínola. Como de costume, aqui o seu. Você se apresenta para a gente, tá, Mauro? Alô, boa tarde a todos. Bom, antes de tudo, agradecer, parabenizar a organização do evento, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando. Também é o prazer de estar com tantos amigos. Foi até uma coincidência que, há muito pouco tempo atrás, eu estive aqui nesse mesmo local, num evento da CEPA, que foi o Fórum do Livre Pensar Espírita. E uma das sedes do fórum foi exatamente aqui o Manuel Bento. Foi uma noite muito gostosa, fomos, como sempre, muito recebidos, bem recebidos aqui. Então, a satisfação de estar com todos. Meu nome é Mauro, eu sou engenheiro, professor universitário, professor da Escola Politécnica. Só dá poli aqui, né, Adair? Cadê o Adair? Eu sou formado no ITA, mas sou professor da Poli. É uma máfia, hein? Eu tive a oportunidade de participar do movimento jovem espírita, também do movimento da USE. Tive a oportunidade de escrever um livro chamado Centro Espírita, uma revisão estrutural, edições CEPEDOC, e participo do livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Sou atualmente diretor administrativo da CEPA, a Confederação Espírita Pan-Americana. A CEPA é uma associação internacional, antigamente se chamava Confederação Espírita Pan-Americana, e ela tem como objetivo promover e difundir o espiritismo no mundo todo numa visão laica, não religiosa, livre e pensadora. E também integrar e atualizar o espiritismo. O CEPEDOC, que foi fundado em 1988, está voltado para a pesquisa espírita. Ele tem várias publicações, a última delas é o livro Reencarnação, e nós estamos lançando agora um livro chamado Os Livros dos Espíritos. É um estudo fabuloso de um pernambucano que buscou estudar as edições do Livro dos Espíritos e fazer as devidas comparações. O método do CEPEDOC é o seguinte: os colegas que participam desenvolvem textos inéditos. Esses textos são submetidos aos colegas, que fazem críticas, geralmente muito duras. Depois o livro passa por novas revisões, até que chega num ponto de publicação. O CEPEDOC participa, nesse momento, de um esforço da CEPA para publicar uma série de livros chamada Coleção Livre Pensar, e que vai tentar resumir de forma bastante sucinta o pensamento livre espírita, o pensamento livre laico, livre pensador. Então vai ter um livro sobre Deus, um livro sobre mediunidade, um livro sobre ética e moral, um livro sobre reencarnação e assim por diante. Kardec e o espiritismo livre. Kardec estruturou o espiritismo com base no espiritismo, no livre pensamento. Ele buscou desenvolver as ideias a partir de um conceito de pesquisa e não a partir de um conceito de revelação, como muitas vezes a gente enxerga o trabalho de Kardec. Livremente ele propôs um modelo científico, não teve nenhum modelo anterior que pautou a sua proposta. Sua proposta é totalmente inovadora do ponto de vista de como conciliar os métodos das ciências tradicionais da matéria com um objeto diferente, que era o espírito. Então, a liberdade fez parte do método kardeciano e fez parte também da formação da filosofia espírita. Kardec buscou sempre fazer a livre análise, a livre descoberta, e quando a gente vai analisar o trabalho de Kardec, a gente vê que ele criou uma espécie de trilha de descobertas, um conjunto de temas, um conjunto de tópicos que merecem sempre ser cada vez mais estudados
e, de forma livre, ter conhecimento, crescimento em cima daqueles temas. Mais do que uma doutrina fechada, ele buscou criar uma trilha de descobertas. Quando a gente pega os temas principais do Espiritismo, que estão aqui nessas questões, espírito, imortalidade, mediunidade, reencarnação, moral, pluralidade dos mundos, evolução, a união desses termos não dá o Espiritismo. Poderia dar outras doutrinas diversas além do próprio Espiritismo. A gente tem Espiritismo, a gente tem a filosofia espírita, quando a gente une a esse conjunto de construtos, a gente une a racionalidade, que foi apontada por Gustave Guélé, que não era espírita, mas quando escreveu o livro O Espiritismo, apontou isso, que existe uma racionalidade na filosofia espírita. E apontou também que o método espírita era um método de reflexão filosófica. E, portanto, a construção da filosofia espírita estava pautada num conjunto de temas alinhavados, alicerçados, dinamicamente estudados, através de um método de reflexão filosófica. Só que, na prática, o Espiritismo tem sido não livre. Esse pensamento, essa busca kardeciana, em boa parte tem sido desconsiderada. Esse legado todo, que foi desenhado por Kardec, tem sido esquecido, principalmente aqui no Brasil. Isso já tem sido levantado por todos os oradores até agora. Textos, exposições orais, tudo que a gente tem visto em vários grupos espíritas, desconsideram o livre pensamento. E parece que tem até medo do livre pensamento. A ponto de, em alguns grupos espíritas, como está escrito na última frase, nós não termos temas atuais sendo discutidos dentro do centro, não temos temas sociais sendo discutidos dentro do centro, pelo contrário, por vezes são até proibidos dentro do centro. É como se o Espiritismo tivesse que ficar numa caixinha fechada, sem ficar exposto aos problemas humanos, às dificuldades que nós temos nas questões humanas. Na prática, o Espiritismo não tem sido livre. A visão do Espiritismo, movimento espírita tradicional, religioso, é de uma doutrina fechada e detentora da verdade única. E, mais que isso, revelada do alto. Então, como ela é revelada, não tem motivos para ser analisada, questionada e tudo mais. Teve um pensador chamado Nietzsche que cunhou um termo chamado moral de rebanho. Ela é bastante aplicável a essa situação que se busca impor às pessoas que estão dentro do movimento espírita. A ideia de que elas precisam ser omissas, não precisam refletir sobre nada e precisam apenas ouvir, como se faz nas igrejas evangélicas, ouvir o que alguns têm a dizer para elas sobre como se comportar, como viver, como tocar a sua vida. O Herculano, o grande Herculano Pires, o maior kardeciólogo de todos os tempos, escreveu que o Espiritismo é o grande desconhecido. Desconhecido por aqueles que o defendem, porque com muitas distorções, e desconhecido por aqueles que o atacam, que também não sabem o que estão atacando realmente. Então, um livro dele chamado Grande Desconhecido, Curso Dinâmico do Espiritismo, é uma obra-prima porque denota exatamente isso, que nós temos que tentar superar esse problema que nós temos no movimento. Dessa forma, eu penso, muitos pensam, que o Espiritismo corre o risco de morrer. O meu tempo já está acabando, mas a minha palestra só vai começar agora. Objetivo da palestra: discutir a aplicação prática do livre pensamento espírita na discussão dos temas fundamentais do Espiritismo e nas atividades dos grupos espíritas. Na verdade, isso aqui daria um debate para vários dias e várias horas. Então, vou apenas pinçar algumas coisas relacionadas a isso, apenas como uma proposta de refletirmos sobre a não
a aplicação prática do conceito de livre pensamento espírita. Antes de tudo, eu vou falar sobre o que é o livre pensamento, uma visão que eu estou trazendo aqui, não é estritamente minha, é baseada em estudos de vários colegas, mas tentando sintetizar essas ideias. Depois, o espiritismo livre na discussão dos temas fundamentais e o espiritismo livre na prática dos grupos espíritas. O que é o livre pensamento espírita? Quem estuda e trabalha em universidades sabe que tem uma frase que diz assim: todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Então, quando a gente apresenta um modelo, é evidente que só pelo fato de apresentar ele já está errado, porque alguém aqui verá de outra forma. Ok? Mas, de qualquer maneira, os modelos nos ajudam a discutir as ideias e a gente poder, então, refletir em cima delas. Então, uma ideia do que é o livre pensamento. Teria, em princípio, 5 alicerces o livre pensamento. O livre pensamento espírita, kardecista, com livre produção e expressão de ideias, progressista, progressivo, pluralista e humanista. Kardecista. Ele tem na obra de Kardec a sua base conceitual e metodológica, a sua referência essencial. Não é necessário sempre concordar com Kardec, mas é necessário manter Kardec como referência, para entendermos o que estamos produzindo com ele e a partir dele. O próprio Kardec propôs que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E é nessa linha que segue o livre pensamento. Segundo, livre produção e expressão de ideias. A análise, a produção e a expressão do conhecimento, seja escrita, seja oral, são livres, são racionais. Não há imposição de ideias. Isso é uma característica do livre pensamento. O que não significa que as coisas não precisam ser fundamentadas. O livre pensamento tem que ser exigente. Não tem sentido uma pessoa gastar um tempo, utilizar um recurso apenas para ficar falando abobrinhas sem qualquer fundamento. O livre pensamento é mais exigente do que o pensamento não livre. Progressista, porque busca sempre contribuir com o progresso do ser humano e da sociedade. Progressivo, porque ele próprio, o conjunto de conceitos e conhecimentos espíritas, progride. Pluralista, porque é aberto ao diálogo com os diversos segmentos do espiritismo. Do conhecimento, desculpem. Minha dama sempre me ajudando, colaborando até na revisão dos meus textos. Muito obrigado, minha dama. E humanista, valoriza e está centrado no ser humano e busca contribuir com o progresso do ser humano e o progresso social. Pois bem, pegando agora um daqueles 2 tópicos, vamos falar sobre os temas fundamentais do Espiritismo, como que o livre pensamento pode tocá-los, e sobre as práticas do Espiritismo. Sinceramente, não daria para a gente falar sobre como lidar livremente com todos esses tópicos, esses temas. Não é o objetivo da palestra ficar desenvolvendo tudo. Poderíamos falar, por exemplo, sobre a questão de Deus não antropomórfico, sobre a questão de espírito e matéria tratados com abordagem científica e não de revelação, sobre a imortalidade como a hipótese da imortalidade, e assim por diante. Eu vou propor, apenas como exemplo, que a gente pegue um desses temas, a reencarnação, para discutirmos como que a gente poderia aperfeiçoar o pensamento livre no trato da reencarnação. A reencarnação é o eixo-chave da filosofia espírita. Porém, ela está muito atrelada no seu discurso, na sua análise, aos ditames judaico-cristãos. E ela tem sido instrumento, principalmente, para justificar os sofrimentos humanos, que eles seriam supostas culpas, eles seriam devidos a supostas culpas, supostas culpas e pecados do passado. Os sofrimentos seriam necessários e impostos por Deus para o nosso progresso, e que, portanto,
Isso que é a devida moral de rebanho. Nada temos a fazer diante dos sofrimentos. Tentando resumir o modelo espírita religioso cristão, esse é um modelinho que eu apresentei no artigo que eu escrevi para o livro Reencarnação, da CEPA e do CEPEDOC. Estou trazendo aqui para vocês. E como todo modelo, também pode ter seus erros. Qual que é o resuminho do modelo espírita religioso cristão da reencarnação? Primeiro, provas e expiações são impostas e programadas. Segundo, o planejamento prévio é detalhado. Tudo que vai acontecer na sua vida é uma coisa pré-programada. Terceiro, o Espiritismo explica tudo. Não sei se vocês já ouviram essa frase. O Espiritismo tudo explica. As mortes prematuras, as doenças congênitas, incuráveis, os acidentes graves, até mesmo assassinatos e ações violentas provocadas. Eu até cheguei a comentar na palestra que fiz aqui no Manuel Bento, supondo que uma pessoa entre aqui agora e dê um tiro em mim e eu caia no meio da palestra, o que evidentemente passaria a ser notícia no boletim da CEPA, né? Reparem, alguém vai afirmar que aquilo foi uma coisa programada e que possivelmente o destino, até Deus, programou que eu levasse um tiro naquele momento. As dores, aflições, é a questão da culpa, a questão dos pecados originais. Quarto, justificativa das injustiças. Isso é gravíssimo. A reencarnação explica e justifica as desigualdades e injustiças sociais. Quinto, prêmio e castigo após a morte. Após a morte, o espírito é premiado ou castigado. Então, se a gente se comportar bem durante a vida, a gente vai ter o nosso prêmio. Com essa visão do modelo espírita religioso cristão, afastam-se a razão, a capacidade de investigar, de descobrir, de questionar, de duvidar, de analisar. Tentando refletir um pouco com pensamento livre, tentando fugir um pouco dessas amarras. Vamos pensar um pouco. Antes de tudo, retomar o objetivo da reencarnação na visão kardeciana, que está na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Particularmente, todo mundo tem suas paixões, né? Particularmente, eu considero a mais importante questão de O Livro dos Espíritos, a questão 132. Ela diz assim, com as palavras do Mauro, que é um texto maior, né? Que a reencarnação tem dois objetivos. A encarnação, naquele momento ele está estudando ainda a encarnação. Primeiro, aprimoramento e evolução do espírito. Segundo, participação do espírito na marcha do universo. Dessa maneira ele propõe que, ao mesmo tempo que nós evoluímos, nós contribuímos com a sociedade, com o nosso mundo e também com o universo. É isso que propõe Kardec, não podia ter uma visão mais avançada do que essa. Refletindo sobre isso, a gente vê que a vida é dinâmica e complexa, que as explicações não são simples. Quem quiser dizer, olha, o Mauro está aqui nesse instante agora por causa disso, e dar uma única causa, ou duas, ou talvez 10, ele está simplificando, do mesmo jeito que o Mauro simplificou quando colocou um modelo sobre qualquer assunto. A vida não é simples, todo mundo sabe disso, até a ciência sabe disso. Então, querer resumir as situações que nós vivemos a poucas causas é uma simplificação grosseira. As vicissitudes da vida, citadas por Kardec naquela questão, nos levam a situações fora do nosso planejamento individual. Por que eu estou aqui nesse momento? Qual é a melhor resposta para isso? Não sei. É tranquilo dar uma resposta dessa, porque a vida é complexa. Não há motivo para a gente querer explicar tudo. Qual é a causa dos males da humanidade? Aí dá para falar. Egoísmo humano. Está fora dessa vida? Está numa vida passada? Está numa determinação de Deus? Não. Podemos enfrentar os males da humanidade? Podemos, porque estamos aqui.
e podemos enfrentar o nosso próprio egoísmo, o egoísmo que impera por aí. A dialética da reencarnação proposta por Manuel Porteiro nos ajuda a repensar as visões que temos da reencarnação. Porteiro, Mariotti e outros pensadores mostraram que a dialética da reencarnação, que faz com que a gente nasça, viva, morra e renasça, nos dá a oportunidade de ter um ponto, ter um contraponto e depois ter uma síntese. E essa síntese é que vai fazendo a nossa vida crescer. Não é através de trancos e destrancos que fazem a gente se acomodar numa situação. Pelo contrário, nós somos como um rio que nunca vai ser igual, sempre vai ter uma situação diferente. E a visão de Herculano, da interexistência já proposta aqui, Herculano apontou mais para a questão da interexistência pelo fato de que estamos espíritos e pessoas vivendo em plena comunhão. Mas há uma outra visão da interexistência também que se completa a essa discussão, também levantada por outros pesquisadores, que é o fato de que estarmos aqui agora vivos e depois no outro mundo nos permite estar vivendo em ambientes diferentes. Então a dinâmica da reencarnação nos permite também falar em interexistência. Então nós somos interexistentes horizontalmente, no sentido de que estamos convivendo com espíritos agora, e verticalmente, no sentido de que estamos caminhando pela interexistência. No pensamento livre, o ser humano é dono do seu destino. Isso foi proposto por Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser e do Destino. Foi proposto por Gustave Guéley em várias de suas obras. Nós vivenciamos diariamente situações que não estão pré-definidas, e não estão mesmo. Temos condição de agir para reagir a essas situações, aprender com elas. E não precisamos e não devemos esperar que o destino construa o reino de paz proposto por Herculano. Então, do ponto de vista da reencarnação, nós podemos falar o seguinte, no pensamento livre, que não há soluções prontas, únicas, fechadas, e a nossa inteligência está sempre sendo chamada, desafiada, para, junto com outras pessoas, propor, fazer acontecer, superar a nossa ignorância, nossas diferenças, que são muito boas para a gente aprender, nossas divergências são também necessárias, tudo isso junto nos dá um caldo capaz de fazer com que todos nós progridamos. Mas não necessariamente achar que alguém já escreveu qual é o próximo capítulo que nós vamos estar. Nós estamos construindo esse capítulo. Falando agora, com um tempo um pouco menor, sobre as atividades dos grupos espíritas e o livre pensamento. Eu escrevi um livro chamado Centro Espírita, uma revisão estrutural, que foi publicado pelo CPDOC. Ele está esgotado, mas a gente tem condição de compartilhar várias das partes do seu conteúdo sem qualquer problema. Ele foi feito daquele jeito, a gente propôs um texto, ele foi remodelado, repensado no CPDOC, depois foi publicado. Ele foi publicado em 1997. Um dos tópicos do livro é a questão de quais são as atividades dos grupos espíritas. Tentei criar lá uma estrutura para essas atividades. São vários tipos, né? Eu coloquei 4 grandes tipos aqui: estudos e pesquisas, mediunidade, atendimento e assistência, difusão do espiritismo. Todas elas podem ser repensadas, discutidas do ponto de vista do livre pensamento. Especificamente agora, para a gente dar um exemplo, vou falar sobre a mediunidade. A mediunidade é uma potencialidade natural, propôs Kardec, e ela traz em si uma grande racionalidade. Por quê? Porque a gente enxergando a mediunidade como um fenômeno natural, nós podemos usar o próprio método das ciências naturais para estudar a mediunidade. Quando Kardec estudou a mediunidade, ele teve alguns interesses. Podemos reduzir a 2. Desvendar o fenômeno
entender a mediunidade e a própria imortalidade. E segundo, utilizar esse fenômeno para desenvolver o espiritismo e o próprio conhecimento geral. Ele teve essa intenção e desenvolveu um método para isso. O método de Kardec hoje, sinceramente, mereceria críticas. Mas do ponto de vista metodológico, ele construiu uma maneira, um caminho para fazer o seu trabalho que é absolutamente cristalino. Ele publicou esse método e trabalhou com esse método. Porém, a mediunidade nos nossos grupos não tem sido livre. A prática corrente na maioria dos grupos espíritas não é da mediunidade livre. Pensemos um pouquinho. As reuniões, para começar, não têm objetivos claros. Elas são muitas vezes centradas em 1 ou 2 médiuns que recebem o que querem, não há nenhum planejamento, nenhuma programação. Até se diz que o plano espiritual é que planeja as reuniões e espontaneamente trazem as comunicações. Quando a gente vê a reunião num dia, visita a mesma reunião dali a 10 anos, a gente vê que a reunião é a mesma. As comunicações são as mesmas e a forma de trabalhar é a mesma. Então o objetivo não mudou, os métodos não mudaram, não progrediram e assim por diante. É muito difícil a gente conhecer um grupo de pesquisa que mantém exatamente os mesmos métodos durante 10 anos. Isso é uma coisa que chega a ser até ridícula, vamos dizer assim. Método inexistente. E, portanto, o próprio método kardeciano não precisaria ser um método kardeciano, poderia ser um método. É ignorado. Desprovido de qualquer análise racional das comunicações, negligenciando a liberdade para investigar, questionar, descobrir, analisar. Médiuns e espíritos são tratados com reverência, só falta se ajoelhar diante deles, e as comunicações não recebem qualquer análise crítica. Sem análise crítica e sem produção de conhecimento, a mediunidade pouco pode contribuir para o ser humano e a sociedade. Então, essa perda do ímpeto kardeciano de buscar conhecimento na mediunidade, sem dúvida, prejudica em muito o desenvolvimento do espiritismo. A mediunidade no pensamento livre pode ter algumas propostas, inclusive baseadas em esforços existentes, embora muito isolados, existentes em alguns grupos. Primeiro, objetivos claros para as reuniões mediúnicas. Então, objetivo no sentido lato do termo, ou seja, nós temos como objetivo geral dessa reunião, desse grupo, desse trabalho, esse objetivo, e também objetivos estritos para cada uma das reuniões. Todo o trabalho que a gente faz de estudo e pesquisa, ele tem um chapéu, vamos chamar assim, mas ele tem também um conjunto de projetos. Olha, durante um período, nós vamos estudar tal coisa. Durante outro período, nós vamos estudar uma outra coisa. São os pequenos projetos que têm também seus objetivos, precisam também ser planejados. Estudo, pesquisa, questionamento, descoberta. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa palavra descoberta, que eu já coloquei aqui algumas vezes. Tem um trabalho fantástico escrito por um colega chamado Reinaldo de Lucia, e que compara a palavra descoberta com a palavra revelação. Então, quem quiser ter um estudo sobre isso, quem quiser ter uma reflexão sobre isso, pode mandar algum contato para nós, que eu mando para você, porque muitos ainda insistem em adotar um termo usado por Kardec, mas que eu particularmente discordo, a palavra revelação. Método, aprimoramento contínuo, a primeira coisa. Quando a gente fala em método, a gente fala numa maneira de fazer, num conjunto de procedimentos, em critérios e até códigos. Mas todo método precisa ser aplicado, reavaliado e aperfeiçoado. Então, isso nós precisamos fazer. E nós precisamos publicar e colocar à prova esses nossos métodos, para que eles possam servir como um legado para aqueles que estão trabalhando. Registro das comunicações
e intercâmbio, tanto dos métodos quanto dos próprios resultados. Resumindo e colocando um final na nossa exposição. Espiritismo livre aplicado. A filosofia espírita exige liberdade de pensamento e razão ativa para o seu desenvolvimento. Eu estou reforçando muito aqui a palavra razão, mas eu queria trazer aqui uma opinião de que o pensamento livre não dá guarida apenas para a razão mais do que o pensamento não livre. Ele dá guarida também para o sentimento, mais do que o pensamento não livre. Muitas vezes uma pessoa não tem a clareza de uma determinada ideia, ou de que ela esteja errada ou de que ela esteja certa. A razão dela ainda não permitiu chegar a uma conclusão final sobre determinado assunto. Mas ela tem um feeling, vamos chamar assim. Ela tem uma percepção de que alguma coisa não está boa, de que alguma coisa está errada. Ou até de que alguma coisa que ela enxergou, mesmo que pontualmente, pode ser um caminho diferente e interessante. Aquilo merece ter espaço, aquilo merece ser colocado à prova, aquilo merece ter guarida. Então, o sentimento que às vezes nos leva intuitivamente para um caminho diferente, também merece melhor espaço do que o que temos até hoje. Ao resgatar o espiritismo livre, descobrimos continuamente a efetiva contribuição da filosofia espírita e trabalhamos por sua continuidade. Obrigado, estou à disposição. Sensacional. Fica, porque agora vem uma saraivada. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de convidá-lo a desenvolver um artigo sobre essa sua diferença de palavras com Kardec, no sentido da revelação ou descoberta. Bom, eu vou mandar o artigo do Reinaldo, Isso. né? Que eu acho que eu não poderia escrever melhor do que ele. Porque isso é muito interessante para a gente desenvolver a nossa, vamos dizer assim, entendimento, né? O nosso entendimento. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aqui? Venha, pode perguntar. Para quem não conhece, esse é o Conde, mas é o nome dele mesmo, tá, gente? Minha pergunta é sobre o termo referência que você colocou na mediunidade, que médiuns e espíritos são tratados com reverência. Reverência tem muito significado, pode esmiuçar? Tá bem, Conde, talvez até o termo possa ser criticado. Eu coloquei aqui reverência no sentido de que é extrema reverência, ou digamos, infundada reverência, né? Aquela coisa do tipo assim, qualquer coisa que ele disser está certo, qualquer coisa que ele fizer está certo, e não cabe a mim questionar, ou conversar, ou dialogar sobre aquilo que aquelas pessoas ou aqueles espíritos estão dizendo. Então é a reverência daquele que, digamos, é totalmente submisso ou subordinado àquilo que o outro está dizendo. É nesse sentido. Ok? Muito bem. Não no sentido do respeito, etc., que a gente deve ter em qualquer situação. A Isabelle Figueroa, que está acompanhando pelo YouTube, tem uma pergunta para você. Houve muita pesquisa experimental espírita na época de Kardec, dada a própria necessidade de revelar-se, entre aspas, e ela disse, eita, preciso mudar o termo para descobrir, as verdades espíritas. Quais as principais dificuldades da pesquisa espírita na atualidade, na sua opinião? Eu acho que tem várias. Talvez o Guilherme, que realmente realiza em loco pesquisa, ele possa dizer melhor. Ele já falou sobre algumas coisas sobre isso hoje. Quero aproveitar para parabenizar o trabalho do Guilherme, que eu adorei. Muito bom. Mas eu tenho algumas ideias sobre isso. A primeira dificuldade é que as pessoas não têm interesse e vontade de realizar. Então, começa pelo desinteresse. A maioria das pessoas que procuram o espiritismo procuram para ter um bálsamo, um consolo, uma busca de ajuda, e não estão realmente interessadas na pesquisa, no desenvolvimento do espiritismo. Isso a gente vê no nosso grupo espírita e vê possivelmente de forma
Então, são poucos os interessados nisso. Primeira coisa. Segunda coisa é que existe realmente essa ideia embutida de que a verdade já está dita, a verdade já está pronta. E isso prejudica a gente estruturar um trabalho de pesquisa, porque a pesquisa parte de pergunta, ela não parte de uma resposta. Então, por exemplo, quando a gente fala, precisamos fazer pesquisa, alguns colegas falam, isso é muito importante mesmo, porque nós precisamos provar a mediunidade, precisamos provar que existe a reencarnação, provar a imortalidade. Não, a pesquisa não é para provar nada. Pesquisa, você faz uma pergunta e busca a resposta. Isso é pesquisa. Então, para você entrar num trabalho de pesquisa, você não pode ter a resposta já pronta. E a resposta pode ser outra pergunta. Pode ser mais perguntas, e etc. E a resposta pode não ser aquela que você Exatamente. esperava, né? Uma outra pergunta, Mauro, considerando o conjunto de conhecimentos desenvolvidos desde Kardec até os nossos dias, você entende que a pesquisa espírita evoluiu ou estagnou? Por quê? É o Romero Rosa. O Homero, grande amigo, participa com a gente da CEPA Brasil. Isso. Do ECK. Um abraço para o Homero. E da CEPA, de uma forma geral. Na verdade, desculpa, eu me perdi um pouquinho. Eu faço a pergunta de novo. Ele fala assim, considerando o conjunto de conhecimentos desenvolvido desde Kardec até nossos dias. Progrediu ou não, né? Você acha que a pesquisa espírita evoluiu ou estagnou? É difícil afirmar. Eu avalio o seguinte, que no tempo de Kardec e com alguns outros pesquisadores, houve uma intensa pesquisa e muito bem documentada. Então, isso claramente ocorreu durante um período, depois não ocorreu mais. O que a gente pode avaliar que acontece hoje? É muito pouco perto do que a gente poderia ter em termos de pesquisa, mas nós temos pesquisas em andamento, pesquisas que estão sendo realizadas. E tem um aspecto muito positivo de algumas pesquisas atuais, é que elas reencontraram a capacidade de diálogo com o conhecimento de uma forma geral. Então, por exemplo, quando você vê um artigo sendo publicado por Júlio Pérez, Alexander, numa revista internacional, que não é de espiritismo de forma alguma, em que eles relatam um experimento que foi realizado, que não está discutindo se existe espírito ou se não existe, porque não adianta você partir de uma premissa que não está consolidada. Partindo de hipóteses que claramente já estão colocadas na ciência. Eles fazem um experimento, mostram os resultados do experimento e que novas questões que eles trazem, isso é uma pesquisa do tempo moderno, em que nós temos que realmente dialogar com os mais diversos segmentos, com a psiquiatria, com as ciências sociais. Então, me parece que esse tipo de comunicação tende a crescer a partir de agora, porque nós temos mais essa clareza de que não estamos revelando nada, não somos os donos da verdade. Pelo contrário, temos que levantar questões que façam sentido para a ciência e adotar métodos que façam sentido para a ciência, para poder ter o diálogo devido. Eu acho que isso aí é uma coisa boa que está acontecendo. Muito bom. O Charles Paff pergunta, qual mudança-chave no método que faria realizável em face às novas tecnologias que aproximam o mundo? Bom, as novas tecnologias, elas ajudam a desenvolver pesquisa, ajudam a conectar as pesquisas. Então, aquelas dificuldades que Kardec tinha hoje praticamente não existem. Nós temos condição de fazer um grupo de pesquisa que tem pessoas em vários lugares do mundo, um grupo único. Nós trabalhamos lá na Poli com grupos de pesquisa que tem pessoas de vários países trabalhando na mesma pesquisa. Envolvemos alunos de graduação, às vezes em pesquisas, e eles fazem tarefas formando grupos que são formados por meninos de vários países. Então, hoje o mundo mudou desse ponto de vista, da tecnologia. A tecnologia nos ajuda também a medir melhor as coisas. Isso nos ajuda também. E tomando a tecnologia no sentido lato, a tecnologia a gente pode ver também como conhecimento acumulado. Ela nos ajuda a usar aquele conhecimento já acumulado para colocar novas questões. Então, por exemplo, as questões relacionadas à imortalidade hoje
podem ter contribuições que não havia na época de Kardec. Como, por exemplo, melhor compreensão do cérebro, melhor compreensão da mente, melhor compreensão da própria fisiologia humana. Tudo isso nos permite, com a tecnologia, conectar mais os conhecimentos. Então, me parece que a tecnologia deve ser adotada cada vez mais e os métodos devem se aperfeiçoar para utilizar a metodologia da melhor maneira possível. Isso está acontecendo em todas as áreas. Me parece que na pesquisa, tanto no sentido da pesquisa que eu poderia chamar assim de laboratório do espiritismo, que envolve aspectos de mediunidade e tudo mais, mas também as pesquisas outras que o espiritismo pode realizar, que são as pesquisas sobre reencarnação, as pesquisas sobre o comportamento humano, relacionado às ciências sociais, por exemplo. Nós temos condição de fazer pesquisas hoje mais alicerçadas em tecnologia. Você já respondeu a outra pergunta do Romero. Muito obrigada. Dá tempo ainda? Terminou o tempo? Olha, terminou, nós né? terminamos. Vai ficar para a próxima. Depois a gente conversa. Terceiro eu só queria... encontro. No terceiro encontro você pergunta. Ou então convida ele para o seu programa, que eu sei que você tem. Não, no cafezinho. É isso. Muito importante. Está aqui presente o Milton Filipelli, só para minha... Já foi. Né? Eu deixei para o final para fazer uma homenagem a esse grande pesquisador espírita, pensador espírita, Milton Filipelli, mas eu queria contar para vocês, eu vou depois falar para ele sobre isso. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, conheci uma pessoa chamada Milton Filipelli. Ele era baixinho, né? E magrinho, como é até hoje. E ele foi assistir uma palestra dele, ele apareceu com um retroprojetor, com umas transparências, coisa que eu particularmente não conhecia. Não é da minha época, eu não conheço. Até aquele tempo, era nos anos 70, né? E ele foi o primeiro que me mostrou que era possível dar uma aula de espiritismo sem ser aquele blá 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 que a gente está acostumado. No outro dia, fui assistir uma palestra dele, em que ele mostrou claramente os erros do rustanguismo, os erros de vários outros falsos espíritas, por exemplo, esqueci, o Polidoro, Oswaldo Polidoro e outros, num trabalho sistemático, mostrando claramente como que cada uma dessas coisas deve ser criticadas. E depois eu vi o Milton, isso eu já tinha uns 16 anos, ajudando a organizar uma grande confraternização de jovens, que foi feita em São Paulo, uma das Comelespes, e que fez com que a gente pudesse mudar a maneira de fazer a distribuição dos temas e tudo mais da Comelesp. Então, só para dizer que o Milton é uma pessoa que me ajudou muito e eu tenho muito orgulho de estar no mesmo encontro que ele aqui. Muito obrigado. Uma salva para o Milton, né?